Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vocês que ainda não aceitaram a Cristo, através desse testemunho, eu creio que o Senhor vai tocar ao teu coração e o seu coração será quebrantado e você terá um encontro com Jesus. Oh, glória! Irmãos, eu peço a cada um de vocês, se inscreve no meu canal, ajudem a irmã Carla aqui, né? No canal, amém? É algo que o Senhor colocou no meu coração, é revelação de Deus. Eu estou aqui pela direção do Senhor, através deste canal, trazendo para vocês, né, testemunhos, ministração da palavra do Senhor, orações também. Tem uma novidade aí, eu vou contar para vocês também no finalzinho desse vídeo, amém? Deixa o seu like aqui, compartilha, deixa o seu comentário, sinta-se à vontade, porque aqui você está na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu estou aqui iniciando, né, a parte 2 do meu testemunho, porque senão ia ficar um vídeo com mais de 1 hora de duração, então fica algo bem cansativo, né, irmãos? Então eu decidi fazer a parte 2 desse testemunho. E no vídeo anterior eu estava contando, né? Eu iniciei um pouco ali sobre o meu encontro com Jesus no ano de 2021 e eu vou contar aqui para vocês como aconteceu essa experiência, amém? Mas primeiramente eu quero fazer uma oração consagrando esse vídeo ao Senhor. Você que está aí do outro lado, feche os seus olhos, meditem, né? Na palavra do Senhor e se entregue ao Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito Santo que está aqui, ele está aí com você. Senhor, meu Deus e amado Pai, Senhor, estamos aqui todos reunidos, Senhor, perante a Tua maravilhosa presença. Pai, eu peço a Ti que todo impedimento, todo mal, toda seta contrária, tudo aquilo, Senhor, que vem impedir de quem está do outro lado de receber a Tua palavra, de ser edificado através desse testemunho, Senhor, seja paralisado, repreendido agora em nome de Jesus. Pai, eu consagro este vídeo ao Senhor e peço que o Teu Espírito Santo me dê a direção ao meu falar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos contar, né, um pouco do que aconteceu nesse encontro que eu tive com o Senhor. Aconteceu no ano de 2021, eu estava já morando, né, no apartamento em que a minha família reside atualmente, e eu lembro que eu estava assistindo um vídeo de oração do pastor Antônio Júnior, glória, um pastor bem conhecido aqui, né, no YouTube. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Antônio Júnior. Se você alcançar este testemunho, porque o nosso Deus pode todas as coisas, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque foi através, né, do seu canal, foi através da sua vida, pela forma que você ministra a palavra do Senhor, que eu fui alcançada. E hoje eu estou aqui como um fruto seu, né? Você lançou a semente, Deus preparou alguém para regar e o Senhor tem dado crescimento. Amém? Deus abençoe a sua vida, pastor Antônio Júnior, e a vida de toda a sua família, em nome de Jesus. E ali, meus irmãos, eu estava assistindo o vídeo de oração do pastor Antônio Júnior e dormi. E quando dormi, eu tive uma experiência com o Senhor. E eu me via em um lugar perturbador, um lugar assim de muita destruição mesmo. Eu via montanhas, né? E eu via aviões batendo nessa montanha e acontecia aquela explosão. Eu via muitos carros batendo no outro e alguns já batidos, com pessoas assim deitadas, assim debruçadas no volante, feridas, né? E tudo mais, uma destruição total. E eu me lembro que eu saía daquele lugar correndo. Eu passei por aquele lugar correndo e quando eu cheguei a um outro lugar, eu vi ali um espírito maligno, né? Um demônio, de cerca de uns 4 metros, né? De 3 a 4 metros de altura, era enorme. E tinha ali próximo àquele ser maligno, como se fosse uma fogueira, né? Tinha algo assim que, como se fosse feito de, sabe aquelas pedras paralelepípedo? Que fazia um círculo, dentro eu via brasas, muita brasa, assim, eu via chamas de fogo. E em cima desse círculo tinha 2 suportes, como no formato de um Y, assim, 2 suportes em cima daquele círculo.
E tinha algo em cima daquele suporte, como se fosse um pedaço, um cano de ferro, algo assim, em cima daquele suporte. E ali eu vi aquele espírito maligno do lado daquele lugar que parecia uma fogueira. Tinha uma fila de mulheres, né, ali em frente àquele lugar. E uma voz falava assim para mim: filha, você vai salvar aquelas mulheres. E essa voz foi a voz do Espírito Santo. Hoje eu reconheço. Aleluia. E aí, irmãos e irmãs, eu fiquei vendo aquilo, eu não tinha reação para sair dali. Então eu vi que quando aquele espírito maligno pegou a mulher assim, ele puxou aquela mulher de uma forma muito estúpida e violenta. Ele levantou aquela mulher nas mãos como se fosse, não sei, um objeto. E na mão dele tinha como se fosse um espeto, sabe aqueles espetos de churrascaria? Era algo enorme. E ele pegou aquilo e a mulher ficava nua. Quando ele pegava, tirava a mulher da fila e a mulher vinha para as mãos dele e ela ficava nua. E ele pegou, irmãos, aquele espeto. Eu vou vigiar muito com as palavras para que esse vídeo não seja bloqueado, né, pelo YouTube, tá bom? Mas eu vou tentar esclarecer de uma forma bem clara para que vocês entendam. Então ele pegou aquele espeto com a mulher aqui sobre a mão dele e ele introduziu pelas partes baixas dela. Introduziu todo aquele espeto e ela não morria e ela chorava muito, ela gritava por socorro. E saiu na cabeça dela, atravessou a cabeça dela, assim, entrou por baixo, atravessou a cabeça dela e aí ele foi, encaixou naqueles dois suportes que eu falei para vocês, que era no formato de Y. E ali, irmãos, tinha como se fosse uma manivela, né? Acho que é manivela que chama. E ele ia girando aquele negócio parecendo um espeto. Ele ia girando aquilo, aquele ser maligno, bem devagarzinho. E aquela mulher ia assando aos poucos. E detalhes, eram mulheres muito bonitas que estavam naquela fila. Eram mulheres bonitas, corpo bonito, de muita boa aparência. E ali ele pegava e ia girando, e aquela mulher gritando desesperadamente, ele ia girando aos poucos. E aí eu escutei novamente a voz do Senhor falando: filha, vai lá e salva aquelas mulheres. E aí eu consegui correr, foi quando eu consegui sair do lugar, porque eu não conseguia sair do lugar, eu tinha que ver aquilo. E aí eu fui até a fila onde estavam aquelas mulheres e eu não consegui socorrer todas, porque tinha algumas que parecia que estava grudada no chão, sabe? E ali eu consegui pegar algumas pelas mãos, e aí eu corri com elas, e quando eu olhei pro lado, eu tava com as minhas duas filhas. E eu saí correndo para longe daquele lugar. Eu não sei, eu não vou afirmar para vocês que ali é o lugar de tormento. Eu creio que seja assim, né? Porque eu saí de um lugar de destruição e eu fui parar naquele lugar. E aí eu comecei a correr ali de mão dada com aquelas mulheres e segurando as minhas duas filhas. E de repente, irmãos, eu comecei a subir em direção ao céu e aquelas mulheres também subindo junto comigo, e eu via outras pessoas, mulheres, homens também subindo, sendo verdadeiramente arrebatados. Algo muito sobrenatural que eu lembro claramente como se fosse hoje. Nessa experiência já tem 3 anos, vai fazer 4 anos agora. No mês de, precisamente entre abril e maio, eu não me lembro muito bem, mas eu creio que foi no mês de maio. E a gente foi subindo e a gente passou pela primeira camada de nuvem. Eu me lembro disso perfeitamente, a gente passou pela primeira camada de nuvem, que é esse céu visível aos nossos olhos. Lembra quando o apóstolo Paulo relata a experiência que ele teve, que ele viu coisas inefáveis, ele fala que Deus levou ele até o 3º céu, né? Então, existe sim o 1º, 2º e o 3º céu, que é onde está o reino de Deus, né? E quando eu passei pela primeira camada de nuvem, eu ainda via destruição lá embaixo. Eu lembro que eu ainda olhei para baixo. E eu sentia umas pessoas meio desesperadas ainda, sabe? Chorando. E quando nós passamos pela segunda camada de nuvens, que era uma camada assim, nuvens claras, eu
Eu vi as roupas que eu tava, que eu subi, né, a primeira camada de nuvem, elas saíram do meu corpo e eu sentia que quando aquelas roupas saíam de mim, do meu corpo, coisas que estavam grudadas em mim também saíam, coisas ruins, sabe? Eu sentia que era coisa ruim, que estava sendo arrancada de mim. E aí, quando eu olhei assim, eu estava com umas vestes brancas, né, chamadas de túnica. Eu acho que é isso. Os irmãos aí me corrigem em nome de Jesus nos comentários, né? Eu peço até perdão se eu estiver errando. Mas é isso mesmo, é túnica como se fosse aquelas roupas, né? Que os profetas usavam, enfim. O próprio Jesus também usou, né? Túnica. Branca, muito branca, branca, muito branca. Um alvo que não existe. O homem não é capaz de fazer um tecido alvo como aquele que eu vi. E aí, quando a gente chegou na terceira camada de nuvem, irmãos, foi um momento assim que, meu Deus, eu queria viver aquilo de novo. E então, quando nós chegamos na terceira camada de nuvem, eu vi um varão de pé. Oh, glória! Eu vi aquele homem. Era Jesus Cristo. Era ele. Eu não via o seu rosto, mas eu via do ombro para baixo. Ele estava com umas vestes brancas, igual a minha. E tinha algo que transpassava assim no ombro dele, assim, tinha uma cor, como se fosse uma cor de vinho. Muito lindo, muito lindo. E ele estava de pé, assim, numa posição muito reta. E minhas filhas soltaram das minhas mãos, assim que nós chegamos à terceira camada de nuvem, elas soltaram da minha mão e foi correndo, sorrindo, para uma direção em qual eu via um portão enorme aberto. E aquelas mulheres que estavam comigo também soltaram da minha mão e foi correndo. Mas eu não. Comigo não aconteceu isso. E eu lembro que eu me prostrei nos pés de Jesus. E eu comecei a chorar, e eu chorava muito. E eu falava, Senhor, obrigada por salvar a minha vida. Obrigada, Senhor, obrigada, eu te amo. E ali um anjo, tinha muitos anjos, irmãos, muitos anjos, meu Deus. Não consigo descrever para vocês ali mais ou menos a quantidade que eu via, porque eram milhares e milhares de anjos. E todas aquelas pessoas que iam correndo naquela direção, os anjos direcionavam elas, né? E aí eu lembro que um anjo me levantou, ele me pegou pela mão assim, me levantou e me levou para uma porta que ficava do lado esquerdo. E quando eu fui para essa porta, eu via várias portas, muitas portas, milhares e milhares, portas brancas. E várias pessoas em pé com as mesmas vestes que eu ali, né? E aí eu fui para aquela porta, mas eu não me contentei com aquilo. E eu continuava chorando e agradecendo muito a Jesus. E aí eu corri para onde Jesus estava. E na hora que eu corri, que eu fui dar, né, um abraço nele e agradecê-lo por ter me salvado, o Senhor deu um passo para trás. Jesus se apartou de mim. E foi aonde que eu comecei a chorar mais ainda. Eu lembro que eu soluçava. Mas a lágrima não escorria. E o anjo segurou nas minhas mãos e me levou para aquela porta de novo. A palavra do Senhor diz que no céu não há pranto, não há dor, né? Não há tristeza. E eu quero deixar bem claro para os irmãos que essa foi uma experiência que eu tive. A palavra do Senhor nos afirma que no céu não há pranto. Não há. É tanto que eu chorava, mas a minha lágrima não escorria. Mas ali foi uma experiência que eu tive com o Senhor. Quero deixar bem claro para vocês aqui. E aí o anjo me levou e me colocou naquela porta novamente e falou assim, fique aqui, você não pode sair daqui. Você não pode falar com Jesus. O anjo falava aquilo para mim. E aí eu acordei. E quando eu acordei, eu acordei com aquela sensação do arrebatamento e daquelas coisas que eu sentia saindo do meu corpo. E eu não fiquei bem aquele dia inteiro. Eu liguei para o meu esposo imediatamente, chorava muito. E eu falava para ele, o Senhor está me chamando, o Senhor está me chamando. E o meu esposo, né, me acalmou ali e tudo mais. E aí eu tenho uma vizinha, né, aqui, foi a primeira pessoa que eu conheci aqui no condomínio. E ela também é cristã, e aí eu lembrei dela, eu falei, eu vou falar com ela para ela me ajudar, né, a entender esse sonho. E aí ela veio até minha casa, me deu toda a atenção, todo o suporte que eu precisei.
Irmã Cida, Deus abençoe grandemente a sua vida, minha irmã. Em nome de Jesus, obrigada por tudo, viu? Você foi muito importante para mim e é importante para mim, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu creio que ela vai assistir esse vídeo. E ela explicou, ela me ouviu e ela falou assim: não tem muito o que falar para você. O Senhor te mostrou a consequência do pecado e te mostrou, né, a promessa do Senhor, que é a nossa salvação. E ela falou assim: por que o Senhor se apartou de você? Porque você ainda não tem parte com Jesus, você ainda não entregou a sua vida para Ele. E ali eu chorei muito, eu lembro que eu chorava muito contando para ela. Fui na igreja dela, fiz uma visita. E a partir daquele dia eu não fui mais a mesma pessoa. Não fui. E aí conversei com meu esposo, né? Eu fiquei maravilhada com aquilo. Eu fiquei ainda uns 2 a 3 dias sentindo, né, aquilo que eu senti na experiência de arrebatamento. E aí eu lembro que eu e meu marido começamos a nos posicionar, né? E eu falei para ele, o Senhor tá nos chamando, então nós vamos. Só que assim, irmãos, nós ainda tomava cerveja, né? Meu esposo, a gente tomava cerveja. Não era de tomar bebida quente, porque nossas filhas pequenas ainda não podia, né, ultrapassar os limites, mas a gente tomava cerveja. Mas é algo também que o Senhor já vinha nos incomodando há algum tempo. Meu esposo começou a passar muito mal. Ele bebia num dia, mas no outro estava passando mal. E ele falava: eu não tô aguentando mais beber, eu acho que é o tempo de parar. E eu falava para ele: não, eu não quero parar, né? Eu amo cerveja, eu não vou parar. Se Deus me quiser, ele vai me aceitar assim, ele vai ter que me querer assim, né? Ai, irmãos, que besteira, né? Que o Senhor me perdoe por isso. E aí, nós começamos a ir para a igreja e tal, frequentamos algumas igrejas, e aí nós tínhamos, né, a gente tem um casal, conhece um casal de pastor, o pastor Paulo e a sua esposa, né, a irmã Eliane, que nos deram todo o suporte no começo, nos apacentou com muito amor, né, a irmã Eliane me ajudou demais, meu Deus do céu, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu ligava para ela contando as minhas experiências e ela me ouvia, me aconselhava, algo maravilhoso. E aí nós falamos para eles que a gente ainda bebia, né? Mas a gente queria continuar na igreja, indo para a igreja e tal, porque era algo que a gente tinha pedido ajuda ao Senhor, para que a gente não parasse por nós mesmos, porque a gente sabia que a gente poderia voltar, né, a beber. Então a gente pediu ao Senhor Jesus Cristo para que Ele mesmo tirasse de nós esse vício. E eles entenderam, nos apoiaram, falaram: não, vocês não vão parar, né? Não é eu que vou fazer você parar, não é, né, a Eliane, que é a esposa do pastor, não é ela que vai fazer você parar, é o Senhor que vai, né, libertar vocês disso, mas continuem firmes. E assim eles foram fundamentais para a minha conversão, a conversão do meu esposo. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, em nome de Jesus. E aí a gente ia para a igreja, irmãos, a gente bebia durante o dia inteiro. E quando dava 5 horas, né, 4 horas, a gente tomava banho, nos preparávamos e ia para o culto. E isso foi no ano 2000, finalzinho do ano 2021, né? Essa experiência que eu tive com o Senhor foi mais ou menos ali no mês de abril, maio. E aí a gente ia, né? E a gente se sentia muito mal, muito mal. E quando foi no mesmo ano 2021, no mês ali no finalzinho do mês de novembro, eu lembro que eu e meu esposo, né, estávamos, nossa, um dia animado, aquele sábado lindo, ensolarado. Sabe aquele dia que você sai na rua, tá todo mundo animado, todo mundo bebendo, aquela animação falsa, irmãos, que é uma animação falsa. Tudo isso é falso. E eu lembro que o meu esposo levou, né, o carro até o Lava Jato para lavar, e aí eu e minhas filhas acompanhamos ele. E aí na volta nós passamos no mercado, compramos algumas coisas para preparar o almoço, e aí eu comprei 2 latinhas de cerveja. Para quem comprava fardos, nós compramos somente 2 esse dia, para honra e glória do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Deus já determinou o dia e a hora para você abandonar esse vício. Deus já declarou no mundo espiritual a sua libertação, mas se posicione.
Se sujeite ao Senhor, para que a vontade dele seja feita na sua vida. Amém? Eu declaro e profetizo em nome de Jesus que todo vício, que os espíritos malignos que atuam na área do vício, bata em retirada dessa vida agora, em nome de Jesus. Que você seja liberto desse vício, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E ali, nós chegamos em casa animados, vamos almoçar e depois a gente vai buscar o carro e compra mais cerveja, né? E aí eu lembro que na hora que eu comecei a preparar o almoço, eu tava tomando. Quando chegou na metade da latinha, eu não consegui beber mais. Tinha algo muito ruim, parecia que eu tava tomando, sei lá, veneno, não sei. Tava horrível. E eu falei pro meu esposo, eu falei, amor, toma essa latinha aqui. E ele bebeu, ele falou, não tem nada. Eu falei, tem sim, tá muito ruim, não consigo tomar. E aí ele foi tomar, ele também não conseguiu. Ele falou, não, amor, tem algo muito estranho aqui, joga fora. E ali, para honra e glória do Senhor, foi o último dia que nós colocamos essa bebida maligna, essa bebida que destrói, que causa prejuízo na nossa vida. E para honra e glória do Senhor, o Senhor havia preparado o dia e a hora para nossa libertação, e nós fomos libertos. E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Já faz mais de 3 anos que a gente não bebe. Nunca tivemos fraqueza, não tivemos recaída. E eu glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a honra é dele, né? Porque nós somos fracos. E aí, irmãos, a gente continuou indo para a igreja, fomos para um outro ministério, que foi onde tudo aconteceu. E assim eu tenho tido experiências profundas com o Senhor, que eu vou compartilhar com vocês nos próximos vídeos, né? Experiências profundas. Depois disso, Deus falou comigo, o próprio Deus falou comigo, me chamando para a obra dele, né? E para a honra e glória do Senhor. Desde o ventre da minha mãe, Deus já havia me escolhido para profetizar, né? E desde quando eu me converti, que eu falava com Deus, eu falava, Senhor, qual é o chamado que o Senhor tem na minha vida? Porque eu estou ouvindo muitas coisas, eu ia em igrejas assim, irmãos, e as pessoas vinham falar, e um falava uma coisa, outro falava outra, e começava a causar aquela confusão na minha cabeça. Eu falava, Senhor, o Senhor me chamou para quê? Fala comigo para que eu não tenha dúvida. Porque nem sempre, irmãos, é Deus que fala, né? A palavra do Senhor diz que a gente não deve rejeitar as profecias, mas examiná-las, né? Então, eu comecei a examinar e eu falei, eu quero que o Senhor fale comigo. E todas as vezes que eu perguntava ao Senhor qual era o meu chamado, para que o Senhor tinha me chamado, né? Qual é a obra que Deus tinha na minha vida, o Senhor sempre falava comigo no livro de Ezequiel 34. Todas as vezes. Eu lembro que tinha vez que eu ia falar com meu esposo, né? Eu falei, amor, Deus falou comigo. E ele, eu já até sei. Aí ele falava Ezequiel 34, eu falava, é uma palavra profunda em que Deus disse ao profeta, né? Ezequiel profetiza contra os maus pastores. E como assim, irmã Carla, profetiza contra os maus pastores? O Senhor me chamou para profetizar. Esse é o meu chamado, profetizar, né? Para honra e glória do Senhor, o Senhor me chamou para essa obra, né? Profética, esse ministério profético não é fácil, irmãos. Deus sabe as guerras e as lutas que eu enfrento, mas eu glorifico a Deus, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? E é um ministério bem árduo, eu tenho, né, experimentado isso, mas eu glorifico a Deus porque o Senhor é que nos capacita, né? E essa palavra, o profeta Ezequiel profetiza contra os maus pastores, que eram os pastores que apacentavam a si mesmo, não ajudavam as ovelhas, né? E esse é o meu chamado, é exortação, e eu glorifico a Deus por isso. E eu quero dizer a você que está assistindo, né, esse vídeo, você que tem um chamamento do céu para servir ao reino de Deus, todos nós somos úteis na obra do Senhor, né? Mas Deus separa ali uma missão diferente para cada um de nós, um chamamento para cada um de nós, como o apóstolo Paulo, ele especifica, né? Uns são chamados para profetas, outros para ministros, né? Enfim, então eu quero dizer para você, se posicione para a obra que Deus tem na sua vida. Seja útil ao Senhor. E eu creio que você não vai se arrepender.
o que Deus tem para você, o que o Senhor tem para operar na sua vida, você nunca experimentou, você nunca viu, você nunca sentiu. E todos nós somos servos. Nós temos uma missão, né? De ir e pregar o evangelho a toda criatura. Que o Senhor possa, né, com a sua bondade e infinita misericórdia, através desse vídeo, te levantar. Você que ainda está confuso, não sabe, né, o chamado que Deus tem na sua vida, que o Espírito Santo de Deus venha falar de uma forma clara com você, para que você não tenha dúvida. Você que quer, que sente no coração de servir ao reino, vá servir ao reino de Deus, porque é maravilhoso. Irmãos, eu fui liberta dos vícios, né, para a honra e glória do Senhor. Meu esposo também foi liberto do vício, aquele fardo que eu carregava, eu não carrego mais. Jesus tirou aquele fardo de mim. O Senhor perdoou os meus pecados, eles foram lançados no mar do esquecimento. E para a honra e glória do Senhor, né? Eu sou hoje chamada de filha pelo nosso Deus. Fui liberta, fui ungida pelo céu. Mas eu glorifico a Deus, né? Ainda não fui ungida pelo homem, mas Deus já preparou o tempo. Deus já falou comigo que no tempo certo vai acontecer. E hoje eu estou congregando na Assembleia de Deus, Ministério Belém, né? Aqui em Sumaré. Estou ali sendo apacentada pelo pastor Henrique, pela irmã Sara, sua esposa. Pessoas de Deus, né? Graças a Deus, Deus preparou esse pastor Henrique, que é uma bênção. Eu convido a vocês que moram aqui na região de Sumaré para ir lá nos visitar. E fica no Parque das Nações, Ministério Belém, é bênção de Deus. E eu glorifico a Deus por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei. São muitos os testemunhos, né? Com a graça do Espírito Santo, eu vou gravar aqui mais testemunhos para vocês de experiências profundas que eu tive e tenho com o Senhor. Mas Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Deus é incrível. Quando Deus prepara, não adianta a gente querer fugir. Não adianta, né? E quando há dúvida em nosso coração, o Senhor vem, né? Eu falo assim que pessoalmente ter esse encontro conosco, para que a gente saiba que Ele é Deus na nossa vida. E que operando Deus, ninguém impedirá, né? Então eu deixo aqui esse testemunho para cada um de vocês. Sejam edificados, sejam tocados pelo Espírito Santo. E eu vou trazer mais vídeo aqui para vocês, porque nós temos experiências e às vezes a gente não vê alguém contar, a gente fica, será que é Deus? Será que não é? Então, através desse canal eu vou compartilhar com vocês experiências que eu tenho com o Senhor, revelações, para que nós venhamos crescer juntos na presença de Deus. Amém? Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve até aqui o final comigo, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu estava esquecendo de contar, irmãos. Lembra quando eu disse no vídeo anterior de que eu recebi uma revelação, de quando o bruxo me pegou ali, né, pelas suas mãos e me apresentou? Quando eu me converti, acontecia muita perseguição comigo, né? Em questão de espíritos malignos, me perseguia demais. Às vezes eu estava lendo a Bíblia e eu sentia um sopro, mudando a página, enfim, coisas terríveis. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que eu sou tão perseguida por esses demônios, né? E aí o meu esposo estava na cozinha e eu falando com o Senhor no quarto. E ali o meu esposo fez um pedido ao Senhor naquele momento, pedindo para que Deus nos revelasse o porquê de tanta perseguição, por que eu vivia, eu estava vivendo tanto tormento, né? E ali, irmãos, o Senhor me trouxe na memória uma foto que eu tinha de quando eu era bebê. Uma foto que a minha mãe deu para mim, era a única foto que eu tinha, assim, de quando eu era neném. E eu peguei aquela foto, eu falei, eu vou pegar essa foto. Na hora que eu peguei a foto, irmãos, que eu olhei nos meus olhos naquela foto, foi quando eu recebi a revelação de Deus. Eu senti um pavor muito grande, um medo terrível. E ali eu me prostrei, né? Eu caí de joelhos no chão, eu perdi todas as minhas forças. E ali o Senhor me revelou em visão o que aconteceu naquele dia e qual era, né, o plano do inimigo para com a minha vida. E o Senhor falava comigo, filha, eu te salvei.
Eu te resgatei das mãos de Satanás, porque você não teve culpa. Eu te resgatei, filha, eu te resgatei. Satanás tinha um plano de fazer de mim uma bruxa para tirar a vida de pessoas, né? Eu ia ser muito bem sucedida, mas eu sei que a minha alma seria condenada por isso. Mas eu glorifico ao Senhor por ter me resgatado a tempo das mãos do inimigo. E eu glorifico a Deus por tudo que eu vivi, tudo que eu passei. Porque tudo para a honra e glória do nome dele. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui comigo, né? Fiquem comigo em nome de Jesus. Vamos crescer juntos. Se vocês quiserem também, né, dar opinião de vídeos, enfim, deixa aqui nos comentários, amém? Compartilha esse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no meu canal e assim o Senhor vai abençoando a cada um de nós. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Fica com Deus.